Louvamos Allah, é a Ele pedimos proteção e orientação, pois a quem Allah encaminhar, jamais será desviado, e a quem for desorientado, jamais será encaminhado. Testemunho que não há divindade a não ser Allah, o único, e testemunho que Muhammad, seu servo, seu mensageiro, o enviado como misericórdia para toda a humanidade, cumpriu a mensagem, lutou pela causa de Allah, ensinou a sua nação o Islã, que a paz, as bênçãos sejam sobre ele, seus familiares, seus seguidores, e quem seguir a sua guia até o dia do final. Irmãos, tememos Allah como deve ser temido, como Allah diz no Corão: ó fiéis, temam Allah como deve ser temido, e não morram a não ser como muçulmanos. Meus irmãos, vemos que o Corão Sagrado, todo ele é orientação, todo ele é guia, todo ele é luz. E Allah revelou o Corão, e nele está o exemplo para todos os muçulmanos e não muçulmanos também. Uma surata do Alcorão é mencionado o nome de um homem, e esse homem não é um profeta. Essa surata que nós vamos falar hoje, ou 2 ou 3 versículos que vamos falar sobre ele hoje, é sobre um homem, não é profeta. Surata de número 31, do versículo 21, 22 e 23, um homem chamado Luqman. Surata Luqman. Quem é Luqman? Quem era esse homem que não era profeta? E mesmo assim Allah registrou o seu nome no Corão Sagrado. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: eu não digo que Alif Lam Mim são 3 letras, mas cada letra que a pessoa ler do Corão terá 10 hasanat, 10 boas ações. A palavra Luqman tem quantas letras? Lam, Qaf, Mim, Alif ou Nun. 5 letras e terá recompensa de 50 hasanat. Só você falar o nome desse homem, Luqman, 50 hasanat, porque está o nome no Corão. O que esse homem fez que Allah mencionou ele? Disse os sábios do Tafsir que Luqman, ele era um escravo etíope do Baixo Egito. Não existia antigamente o que conhecemos hoje, a divisão entre Sudão e Egito. Era tudo conhecido como Egito. Quem dividiu, como todos nós sabemos, os países muçulmanos entre Egito, Líbia, Marrocos, Síria, Arábia Saudita, Iraque, Palestina, sabemos, foram os colonizadores. E invadiram os países muçulmanos, dividiram para dominar. Que se os muçulmanos quiserem retornar à glória e o orgulho que eles tinham antes, devem se unir para se libertarem. E Luqman nasceu no Egito, o Baixo Egito, que onde hoje é o Sudão. E ele era um escravo etíope, assim como era Bilal, radiyallahu anhu. Não pertencia, o seu corpo a ele não pertencia a ele mesmo. O seu tempo era do seu senhor. Ele cuidava de ovelhas. Porém, Deus deu para ele sabedoria e prudência. Sabedoria nas palavras e prudência na palavra e na ação. Luqman era sábio, tão sábio que seus senhores apresentaram. Dizem que Luqman, inclusive, ele estava na época depois de Moisés, dizem alguns sábios. E ele foi considerado depois como juiz para os israelitas, pela sua sabedoria. E um homem perguntou para ele, conhecia Luqman antes como escravo, viu ele como juiz. Perguntou a ele: Luqman, tu é aquela pessoa que eu vi antes, cuidando das ovelhas do teu dono? Ele falou: sim, eu sou a mesma pessoa. O que tu fez para chegar onde tu chegaste? Mostra a prudência de Luqman. O que Luqman disse? Como eu cheguei a ser juiz? Qadrullah, وبأداء الأمانة وبصدق الحديث وبترك ما لا يعنيني.
como é que tu chegou a ser o juiz, depois de ser escravo, Luqman? Ele disse, com o destino de Deus, cumprindo aquilo que foi me ordenado, sendo sincero na palavra e não me intrometer onde eu não sou chamado. Esse Luqman, prudente, um sábio. E Allah menciona a história dele no Corão, diz: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ, e nós concedemos a Luqman a sabedoria, a prudência, a eloquência. O que quer dizer a hikmah? A palavra hikmah em árabe tem as traduções como sabedoria e prudência. Vemos que o grande sábio Ibn Qayyim, ele diz o seguinte, quer dizer a palavra hikmah. Hikmah, isabatul haqq wal qawl. É ter, ele diz também, al-hikmah, qawlu ma yanbaghi, fi al-waqt alladhi yanbaghi, ala al-wajh alladhi yanbaghi. Prudência e sabedoria é a palavra correta, no momento correto e da forma correta. Essa é a hikmah que Allah deu para aquele homem, que era um escravo. Porém Allah o ergueu sobre todas as pessoas como sendo juiz pela sua sabedoria. E Allah fala no Corão, na Surat Al-Baqarah, nos últimos versículos: yu'ti al-hikmata man yasha. Deus dá sabedoria para quem Ele quer. Man yu'ti al-hikma faqad utiya khayran kathira. E quem foi dada a sabedoria, a prudência, foi dada muita coisa. Al-hikma é saber a realidade das coisas, é saber o objetivo e o segredo das coisas. A prudência, como disse Ibn Qayyim rahimahullah, que Allah tem piedade dele, fazer aquilo que é devido no momento devido, da forma correta. E essa hikmah é diferente do conhecimento. O conhecimento é dividido em duas partes, assim como a hikmah também. Existe conhecimento que a pessoa aprende estudando. Ninguém torna-se engenheiro, ou motorista, ou médico, ou advogado, simplesmente desejando, ou simplesmente com boa intenção. Se torna-se um engenheiro, um motorista, um advogado, aprendendo, estudando. Porém, isto é uma parte. A outra parte chama-se tawfiq, o sucesso de Allah, onde Allah fala no Corão: ittaqullah yu'allimukumullah. Temam Allah e Allah vos ensinará. Tema Allah, Allah vos ensinará. Porque muitas pessoas têm conhecimento, outras pessoas têm informações. E quem são as pessoas que têm hikmah, prudência hoje em dia? São poucas e poucas. A pessoa pode adquirir o conhecimento, porém a hikmah, a prudência, quem dá é Allah. Man utiya hikmah faqad utiya khayran kathira. E quem foi dado a prudência, o conhecimento, a prudência, foi dado muita coisa. O conhecimento se adquire estudando, aprendendo com sábios. E a hikmah é somente Deus que dá, e mais ninguém. Como fala no Corão: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. E demos a Luqman a prudência. O que Deus deu para Luqman? أَنْ يَشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Que agradeça a Deus. E quem agradece a Deus está agradecendo a si mesmo. Quanto nós precisamos dessas palavras de Luqman. Agradecer a Allah, louvado seja. Quando voltarmos para casa, vimos nossa família. Izaraita ibnak, ummak, abak, zawjatak, ushkurullah. Quando voltar para casa, quando ver a porta da tua casa, agradeça a Allah. Quando ver teus pais, teu pai, tua mãe, teus filhos, teus irmãos, teu parente, agradeça a Allah. Quando ver a tua saúde, olhar-se no espelho, olhar para o céu, ushkurullah. Sejam gratos a Deus. Agradeçam a Allah, louvado seja. Hoje nós precisamos muito desses conselhos de Luqman, que Allah registrou no Corão. A gratidão a Allah, louvado seja. Agradecer a Allah em todo momento, pela saúde, pelos bens,
pela família e uma gratidão exclusiva a Allah por ter nos encaminhado e orientado para o Islã. E ele diz depois: وَمَنْ يَشْكُرْ, e quem for grato, está sendo grato consigo mesmo. Quem fizer o bem, وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ, quem praticar o bem, em seu próprio benefício. Quem rezar, jejuar, pagar o zakat, fazer o hajj, fazer da'wah, apoiar a mesquita, apoiar a divulgação do Islã, فَلِنَفْسِهِ, está fazendo bem para si mesmo. E fala depois: وَمَنْ كَفَرْ, e quem for ingrato e negar, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, pois Allah, Ghani, opulento, riquíssimo, não precisa e necessita de ninguém. Todos os humanos, muçulmanos e não muçulmanos, precisam dessas palavras. Como o profeta disse no Hadith Qudsi, disse a Allah, louvado seja: ó meus servos, se vossos os humanos, os primeiros e os últimos, os humanos e os jinn, tivessem todos eles cometessem pecado, obscenidades e incredulidades, não diminuiria em nada no reino de Allah. E se todas as pessoas obedecessem a Allah, praticassem 5 orações, praticassem a sunnah, fizessem da'wah, fizessem o hajj, pagassem o zakat, jejuassem o ano inteiro, e rezassem todas as orações, lessem o Corão todos os dias, fizessem um bem, quando acordassem até adormecerem, subhanallah, não aumentaria em nada no reino de Allah. Todas as pessoas devem ter essa consciência. Por que nós agradecemos a Allah? Por que nós adoramos Allah? Nós esperamos ser muçulmanos algo em troca de Deus? Temos fé nele, temos fé em Allah, querendo saúde, querendo casa, queremos carro, queremos sucesso material em adorar Allah? Não. Adoramos Allah porque ele é digno e merecedor de adoração. وَمَنْ كَفَرْ, e quem negar Allah, desmentir seus sinais, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ, não precisa de ninguém. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ, criou os 7 céus, criou a terra, criou os animais, os humanos. Tu acha que Allah precisa de rak'atê em 2 rak'at que tu faz? Tem muitas pessoas, gente, إذا دخل المسجد كأنه يعمل فضيلة لله، نعوذ بالله. في الناس إذا صلى وذكر الله كأنه يتفضل يمن على الله. إن الله غني حميد. Porque tem muitas pessoas, quando rezam 2 rak'at, ou vêm na mesquita, ou vão nas mesquitas, ou gastam um pouco daquilo que Allah deu para eles, acham que estão fazendo favor para Allah. Coitado, quem é esse ser humano? Mesquino. Allah precisa do teu salat, Allah precisa que tu faça da'wah, Allah precisa do teu dinheiro. Adoramos Allah porque ele merece ser adorado. Depois fala no Corão: وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِإِبْنِهِ, e quando ele falava para o seu filho, قال لقمان لابنه يا بني, ó meu filhinho, ó meu filho, a da'wah, todo muçulmano, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, comece com os mais próximos, falando seu filho, Luqman para o seu filho: ó meu filho, deu o maior e o principal conselho de todos os conselhos da história: Darsun Tarbawi wa Da'wi, uma lição educacional, pedagógica e na da'wah, dizendo, e quando Luqman exortou ao seu filho, recomendando ao seu filho, o que nós recomendamos para nós mesmos e nossos filhos? Hoje, se nossas crianças, se nossos filhos, nossas crianças não vão para a escola, acordam 8 horas da manhã e vão para a escola,
Ou 1h da tarde vão para a escola, parece que vai acabar o mundo. Ou se os filhos não vão abrir a loja, parece que khasira dunya wal akhirah, parece que perdeu essa vida e outro mundo. O que Luqman falou para seu filho? Ya bunay, ó meu filho, deu um conselho. La tushrik billah, não associe nada em Deus, não cometa idolatria, não associa nada em Allah, louvado seja. Subhanallah. E disto, todo movimento, toda dawa, todo sucesso, todo trabalho de divulgação, de pregação, que não começa pelo mais importante dos assuntos, já está condenado à perdição. Todo trabalho de divulgação, trabalho do Islã, que não começa como o Luqman disse, está perdido. La tushrik billah, não associe nada a Deus. A nossa divulgação deve ser como o Luqman disse, ensinar para as pessoas o perigo do shirk, da idolatria, de associar algo a Allah, louvado seja, que Allah foi Ele que criou, Allah é o único Criador, o Senhor, nos criou, nos formou, nos orientou, nos agraciou. Como vamos botar parceiros a Ele? Ya bunay, ó meu filho, não associe nada a Allah. Mas não terminou aí. Assim como o Luqman deu a ordem, deu o motivo da ordem. La tushrik billah, inna shirka la zulmun azim. Porque a idolatria, o shirk, associar algo a Allah, é uma grande iniquidade. É a maior das injustiças, a iniquidade é cometer o shirk. E como não será iniquidade e injustiça isto? Sendo Allah que te criou, Allah que te formou, tu vai comparar keifa, como que a pessoa vai comparar quem foi criado do barro, quem foi criado a gota de esperma, com aquele que criou os céus e a terra? Não é uma iniquidade, uma injustiça? Comparar Allah, Deus, o Criador dos céus e da terra, com quem foi criado do barro, foi criado uma gota de esperma. Não possui para ele nem sucesso, nem benefício nenhum. Comparar Allah com as criaturas, e comparar as criaturas a Allah, dar atributos humanos ao Criador, e dar atributos que só pertencem ao Criador aos humanos, isto é a maior injustiça de todos. Inna shirka la zulmun azim. A injustiça, a maior de todas as injustiças, é agradecer outro que não seja Allah, sendo que somente Ele te agraciou. É adorar outro que não seja Allah. Por isso o profeta disse: Iza sa'alta fas'alillah. For pedir algo, peça somente para Allah. O Iza sta'anta fasta'in billah. Se for pedir proteção e ajuda, peça somente de Allah. Meus irmãos e minhas irmãs, a shirk, a idolatria, associar algo em Allah, é o pior das injustiças. A nossa da'wah é para as pessoas: La tushrik billah, não associe nada em Allah. Ele é o Criador Todo-Poderoso, te dará a vida, te deu a vida e te dará a morte. O ar que respiramos, o sol que nós olhamos, o céu que nós olhamos, tudo criação de Allah. Como que tu vai comparar o Criador com a criatura, e a criatura com o Criador? E a bunayya, la tushrik billah, inna shirka la zulmun azim. Meus irmãos, devemos educar e reeducar a nós mesmos e nossas famílias, nossas crianças, nossas mulheres. Iza sta'anta fasta'in billah. Se pedir ajuda, peça ajuda de Allah. Iza sa'alta fas'alillah. Se peça algo, peça diretamente de Allah. E não educar erradamente as crianças, dizendo: eu tenho que trabalhar, porque se eu não trabalhar, eu não posso te dar o sustento. Sim, na'khudhu bil asbab, tomamos os meios, porém dizemos aos nossos filhos: temos que trabalhar, porque Allah prescreveu o sustento através do trabalho. Se quiser algo, meu filho, peça para Allah. Se quiser algo, diga Bismillah, fala A'udhu Billah. Se tiver medo, peça a proteção de Allah.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة وهو الرحمن الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Ikhwati, meus irmãos e minhas irmãs, vemos a mensagem de Luqman, o sábio, o prudente, que Allah deu para ele a sabedoria, e a sabedoria é Allah, e a prudência é Allah que dá, e que ele ensinou ao seu filho no primeiro mandamento, la tushrik billah, não associe nada em Allah. Vemos o segundo mandamento no próximo versículo, wa wassayna al-insana biwalidayhi حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. E recomendamos ao seu filho, e recomendamos ao seu pai tratar com benevolência. Os seus pais. Foi perguntado ao profeta Muhammad, um homem perguntou: quem tem mais direito? Quem que tem mais direito de mim? O mensageiro de Deus disse: tua mãe. Depois dela, a tua mãe. E depois dela, a tua mãe. E depois dela, o teu pai. O direito da mãe é sobre o direito do pai durante 3 vezes. Certo homem jovem vem do Iêmen e foi até o mensageiro de Deus em Madina. E disse ao mensageiro de Deus: Iktatabtu fil jihad. Eu me inscrevi, sou voluntário para o jihad. O profeta disse: Awalidaka hay? Teus pais estão vivos? O profeta ele disse: sim. Farja fafihima fajahid. Volte, retorne, e teu jihad então é cuidar de teus pais. Meus irmãos, hoje esse mundo capitalista que nós vivemos, nessa semana, nesse país, as pessoas estão comemorando o quê? Dia das Mães. Coisa que eles inventaram. O capitalismo, o consumismo, criou algo chamado Dia das Mães. Mas vemos que o Islã fala sobre as mães. Fala sobre os pais em geral e fala sobre as mães em específico. Não existe no Islã Dia das Mães, nem Dia dos Pais. Existe Umr al-Um. A vida do ser humano é para a mãe dele. Não existe Dia das Mães no Islã. Existe a tua vida para a tua mãe. O profeta sallallahu alaihi wasallam, certa vez um homem chegou para ele dizendo ao mensageiro de Deus, era um outro jovem, disse que queria fazer a hijra e o jihad, largar os pais dele. O profeta disse: falzim qadamai ummik fafiha al-jannah. Fica aos pés da tua mãe, porque o paraíso está nos pés da tua mãe. O significado do hadith. Comemoram porque é consumismo o Dia das Mães. E no Islã não precisa disto, porque a vida do muçulmano é em torno de sua mãe. E outro dito do profeta Muhammad: a satisfação de Deus está condicionada à satisfação dos pais, é a satisfação da mãe primeiramente. E como Luqman, que não era profeta, recomendou ao seu filho, recomendam a benevolência, a bondade com os pais, e deu o motivo: sua mãe o carregou com dificuldade após dificuldade. Durante 2 anos, 6 meses ou 9 meses carregando no ventre. Depois que nasceu, ia amamentando. 2 anos. E depois fala: Anshkuruli. Voltou o versículo falando sobre a gratidão. Anshkuruli waliwalidaik. Agradeça a mim e a teus pais. Disse Sayyiduna Abdullah ibn Abbas, o grande intérprete do Corão, primo do profeta, disse 3 versículos. 3 versículos do Corão que Allah só aceita ele completo, não aceita em partes. Atiu Allah wa atiu Rasul. Faman ata Allah wa lam yuti ar-Rasul falan yuqbalu min. Ele diz 3 versículos, só são aceitos completos. Obedeçam a Allah e a seu mensageiro. Quem obedecer a Allah e desobedecer o seu mensageiro, não será aceito dele. O 3º versículo: Aqimu salat wa atu zakah. Cumpram a oração
e pague um zakat. Quem pratica oração e não paga o zakat, não aceito dele. Esse versículo disse: Anshkuru li wa li walidaik. Adore e agradeçam a mim e a teus pais. Allah dizendo: agradeçam a mim e a teus pais. Allah dizendo no Corão: quem agradece a Allah e não agradece aos pais, não será aceito dele. Meus irmãos e minhas irmãs, devemos temer Allah como deve ser temido. E pedimos todos nós a proteção de Allah da maldade de nós mesmos, porque Allah e o seu mensageiro abençoam o profeta. Ó fiéis, abençoai e rogai paz ao profeta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma